Ora, muito boa tarde. O mercado de carbono, de uma forma muito simplística, podemos encará-lo como a Bolsa de Valores, só que em vez de ações, negociamos licenças. Eu gostaria de colocar aqui uma pergunta à Cláudia. O que é que exatamente é isto do mercado de carbono? De que forma é que podemos explicar a quem nos está a assistir? Boa tarde a todos, em primeiro lugar, obrigada pelo convite para aqui estar. Lamento estar a participar a partir de casa, mas estes tempos de Covid é isto que nos trazem, não é? E, portanto, esta incerteza e por motivos de confinamento sou mais uma das pessoas que neste momento se encontra confinada. E avançando aqui então para a questão colocada, o mercado de carbono é algo que no fundo existe, já tem alguma história. E existem essencialmente dois tipos de mercado. Um mercado regulado, um mercado que no fundo se refere a um mecanismo europeu que existe e que atribui licenças e que visa no fundo que o que são as empresas com maiores emissões tenham um mecanismo que vai tendencialmente regulá-las no sentido de começar a impor reduções mediante uma redução do número de créditos que eles têm disponíveis. E esse é um mercado que está estabilizado, está regulado, precisa de algumas revisões e será revista até no âmbito do Acordo de Paris, mas depois existe um outro mercado que é o mercado voluntário. E esse é um mercado que não está tão regulado e, portanto, em que consiste? Consiste, no fundo, também num mercado de troca, portanto, de produção e de compra e de venda de créditos, sendo esses créditos produzidos em atividades que, no fundo, evitam a emissão de carbono ou captam carbono. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que podemos ter projetos que são projetos, por exemplo, de floresta, em que determinado projeto se entende que irá ser responsável pela captação de determinada quantidade de carbono e isso são créditos que podem ser comercializados neste mercado voluntário. Este mercado voluntário carece de regulação. Atualmente é um mercado que merece imenso interesse, obviamente, por parte das empresas, porque, pensando agora no que é que são as estratégias das empresas na área do carbono, tipicamente acabam por incluir uma componente de compensação. E havemos de chegar aí nesta conversa, acredito, porque este tema é chave, mas no âmbito dessas estratégias de compensação, as empresas têm que recorrer à compra de créditos de carbono e, portanto, este mercado voluntário é um mercado de enorme potencial, porque, no fundo, temos aqui todo um conjunto de projetos e de necessidades por parte das empresas que precisam, no entanto, de sofrer aqui uma componente de regulação para garantir a credibilidade e para isso também já existem alguns mecanismos, existem sistemas no fundo de certificação, como por exemplo o VCS, que permite já a quem compra ter alguma garantia sobre efetivamente os projetos e os créditos que são gerados por esses projetos. Mas isto é tudo numa base muito voluntária, portanto quer dizer que as empresas têm elas próprias que definir as suas políticas que vão cumprir nos casos de compensação e já se sabe que depois há aqui o fator financeiro, não é? Obviamente que projetos que tenham mais garantia e que sejam certificados vão ter um custo superior aos créditos adquiridos num mercado ou em projetos que não têm estas certificações. E, portanto, é todo este o grande tema atual em torno do mercado voluntário e da necessidade, no fundo, de existir aqui regulação sobre este mercado. Já voltamos a isso. Entretanto, Pedro, toda esta situação também leva a que seja cada vez mais necessário haver um sistema de classificação, não é? De haver uma uniformização deste mercado de carbono. Sim, antes de mais nada, boa tarde à Cláudia. Tenho pena não estarmos aqui. Só uma clarificação também, apresentar-me como membro do Environmental Defence Fund. Eu sou também, e é nessa qualidade que estou aqui, como partner da Get2C. Indo agora à pergunta. Há necessidade, efetivamente, de uma classificação e, se quisermos, de separar o trigo do joio. Ou seja, como a Cláudia apontou e muito bem, este mercado voluntário de créditos é um mercado que não é regulado. Isto quer dizer que, teoricamente, qualquer empresa pode
a fazer aquilo que em inglês chamam um claim sobre aquilo que está a fazer. Ou seja, eu faço um projeto de florestação, algures, e apareço no mercado vendendo créditos desse projeto. Existem sistemas, a Cláudia apontou o VCS, que são standards, que são eles próprios também privados, são empresas privadas, como no caso do VCS é uma empresa chamada Vera, que dá alguma credibilidade ao sistema, ao crédito, dizendo nós definimos um conjunto de normas e estas normas são aceitas, digamos assim, pelo mercado, porque, de certa forma, um bocadinho como nós aceitamos a moeda corrente por um sistema fiduciário. Existem já alguns sistemas de classificação, mas mesmo esses sistemas de classificação muitas vezes têm problemas. Ou seja, nós temos visto muita celeuma em relação a projetos daquele standard que foi dito pela Cláudia, mas como outros standards, até de standards mais oficiais das Nações Unidas, que dizem respeito a problemas, eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, mas são, em alguns casos são questões técnicas importantes, que é, permitam o jargão, a adicionalidade do projeto, ou seja, eu estou a pagar alguma coisa que se eu não pagasse ocorreria na mesma, porque se ocorre na mesma, então eu não estou a contribuir com nada. Ou seja, o projeto iria existir e eu não motivei nenhuma alteração de hábitos pelo projeto. Portanto, esse é um problema grande. Outros problemas já assim, mais bicudos são problemas com direitos humanos, com proteção de comunidades indígenas, etc. Os standards, tais como o VCS, tais como os outros, estão agora a tentar responder a essa crítica internacional sobre estes standards. Cláudia, estamos aqui a falar de uma situação em que é simultaneamente uma oportunidade e um risco, e eu coloco aqui a questão aos dois. A oportunidade, porque estamos a falar de todo um conjunto de negócios que podem no futuro, ou até em alguns casos já, vender, não é, as suas licenças, porque têm um excesso de créditos, mas também há o risco de algumas empresas optarem por comprar créditos em vez de fazer realmente alterações operacionais. Cláudia, desculpa, mas estás sem som. Dois anos de pandemia e ainda cometemos estas falhas. Então, comentando, de facto é uma tentação, obviamente, para algumas empresas, mas eu acho que cada vez mais as empresas estão bastante pressionadas, eu diria, no sentido de mostrarem redução. E essa pressão vem de onde? Vem dos vários stakeholders e vem em concreto de algumas iniciativas que foram criadas justamente para reconhecer metas das empresas. E aqui, por exemplo, os Science Based Targets, que no fundo são uma iniciativa que certifica determinados objetivos numa empresa e esta certificação é na lógica de que aqueles objetivos são objetivos que estão alinhados com o Acordo de Paris, ou seja, os Science Based Targets têm modelos de cenários de redução para setoriais e eu sou uma empresa de determinado setor, proponho a minha meta de redução e os Science Based Targets vão verificar se essa meta está ou não alinhada com o cenário necessário para alcançarmos globalmente o Acordo de Paris. Ora, o facto de existirem iniciativas como esta e de os Science-Based Targets terem cada vez mais reconhecimento externo, e isso vê-se pelo número crescente de empresas que assumem compromissos Science-Based Targets, faz com que existam mínimos de redução. Ora, isto é bom, não é? Porque se existe um mínimo de redução, então a empresa não vai pensar em compensação como uma forma mais simples de resolver a questão. Por outro lado, eu acho que a maior parte das empresas também já percebeu que tudo o que são reduções são eficiência, não é? E, portanto, pode até haver aqui um investimento, mas há um investimento com um retorno e a tecnologia está a avançar nesse sentido e todas as iniciativas de apoio e financiamento estão nesse sentido. Temos o PRR, temos agora, muito mais recentemente, o Programa de Descarbonização da Indústria, que todos estes
programas têm em comum esta orientação da União Europeia e nacional para a neutralidade carbónica e, portanto, é condição essencial hoje em dia de projetos apoiados que tenham, de facto, reduções ao nível de energia e de emissões. E, portanto, respondendo à questão, eu acho que sim, há essa tentação, mas que, por outro lado, cada vez mais há mecanismos, sejam o próprio feedback e a opinião pública, seja um cliente que está à espera que a determinada empresa tenha estes compromissos e, portanto, cada vez mais as empresas têm que ter metas de redução e essas metas devem ser assumidas de acordo com este tipo de referenciais. Temos este referencial, os Science Based Targets, para esta redução alinhada com o Acordo de Paris e depois temos um referencial muito recente, que é o da Net Zero, que é no fundo o standard para o que é o claim do Net Zero e este fazia imensa falta, não é? Porque hoje em dia o que as empresas mais querem ser é Net Zero, não é? E portanto, com este referencial, as empresas para serem net zero não podem de todo apostar em compensação. Tem que haver uma redução mínima e aqui estamos a falar de 90% de redução e depois uma compensação, no fundo, apenas sobre emissões que não é possível evitar. E eu acho que isto aqui vai ajudar imenso. E, portanto, sim, uma tentação, mas eu acho que não é a solução mais óbvia, as empresas vão perceber isso. Outra questão que eu acho que também vai fazer com que as empresas mais rapidamente percebam isso é que este aumento da procura por créditos também vai resultar, com certeza, num aumento do preço dos créditos e, portanto, também vai tornar esta solução menos interessante do ponto de vista financeiro. Enfim, estes são, assim, alguns comentários que me surgem, mas há aqui muito por onde explorar nesta questão e no que são as estratégias das empresas para a redução e para a compensação. Pedro, ainda sobre este tema, há pouco estávamos a conversar e falávamos das dificuldades e da confusão que é exatamente o que é isto, das metas, da neutralidade, dos requisitos obrigatórios. Exatamente. E eu ia pegar exatamente naquilo que a Cláudia disse. Portanto, antes de mais, até 2000, começou-se a falar na neutralidade carbónica a partir do Acordo de Paris, em 2016. O Acordo de Paris estipula o objetivo da neutralidade carbónica até 2050, ou, na verdade, até a segunda metade do século XXI, para os países. Não diz nada, o acordo não é um acordo para as empresas, é um acordo para países. E estipula o objetivo da neutralidade carbónica como um objetivo global. Depois os países tomaram para si esse objetivo, e no caso português, em 2017, logo a seguir, tivemos Portugal a querer avançar com o objetivo da neutralidade carbónica e daí o roteiro da neutralidade carbónica e todo o trabalho, a estratégia de longo prazo que nós temos a nível nacional. Ao mesmo tempo que os países avançaram, as empresas apaixonaram-se pelo objetivo porque é um objetivo bastante palpável, digamos assim, e quiseram também elas entrarem nessa digamos assim, corrida. Aliás, há um programa das Nações Unidas que chama-se Race to Net Zero. Quando o fizeram, o que se passou é que não havia standards, não há standards. E daí que, como a Cláudia apontou bem, nós temos o Science Based Targets, a iniciativa Science Based Targets, que publicou agora, pouco antes da Cimeira de Glasgow, em novembro, o seu Net Zero Standard. O que o Net Zero Standard quer fazer é pôr um bocadinho ordem nesta ideia das empresas, aproveitar, digamos assim, a onda de boa vontade que as empresas têm tido em apresentarem objetivos de neutralidade carbónica, mas pôr uma certa ordem. E para dar o exemplo do que é essa certa ordem, há bocado ali fora estávamos a falar, uma grande empresa petrolífera anunciou a semana passada, é pública, é Exxon, anunciou que queria ser net zero by 2050. Só que, nas entrelinhas, percebeu-se que o net zero a que se referia, portanto, o âmbito a que se referiam o objetivo, era um compromisso apenas para as suas emissões diretas da operação petrolífera e as operações de compra de eletricidade, a energia consumida nas próprias operações. Uma espécie de compromisso falseado. Exatamente. Ou seja, quando se percebe que é uma empresa petrolífera, isso quer dizer que tudo aquilo que é o uso dos combustíveis vendidos por essa empresa, que é onde está a enorme pegada de carbono de uma empresa petrolífera, não está incluído neste compromisso.
Isto é, na prática, o termo inglês é greenwashing. Se não é greenwashing, é muito perto disso. Também é verdade que a empresa foi clara em dizer que isto só aplicava-se ao objetivo 1 e 2. Não escondeu. Mas exatamente por isso também é que é tão importante salientar o trabalho dos SBTI e do Net Zero Standard, em que foi claramente dito: nós queremos abarcar, as empresas que se vinculam com este standard vão ter que se comprometer a reduzirem as suas emissões diretas, as suas emissões de compra de eletricidade e as emissões do supply chain, da cadeia de valor. Portanto, basicamente é desde o início até ao fim, portanto, toda a cadeia. Exatamente. Quando eu conduzo um carro com combustível cuja proveniência é das operações da Exxon, eu também deveria estar incluído nesse objetivo. É essa a lógica primeira do SBTI. Depois, isto foi uma grande discussão dentro do grupo de peritos que elaborou o standard, eu fui um dos conselheiros, e uma das questões foi exatamente a utilização dos créditos de carbono para compensar aquilo que as empresas não conseguem efetivamente reduzir. E é verdade que há imensos setores onde não é fácil, não é possível, mesmo até tecnicamente, reduzir a 100%. O que fazer com essa parte não redutível das emissões? E o que o Standard estipula é que encoraja as empresas a irem buscar os tais créditos de carbono. O Standard não diz que créditos de carbono, qual é a qualidade de créditos de carbono que é melhor, e para isso há outras iniciativas que estão neste momento a ser desenvolvidas a nível internacional para criarem também elas uma espécie de standard dos standards de créditos de carbono, para dizer às empresas: se vocês querem realmente o melhor dos melhores, é este tipo de créditos que devem comprar. Entra a tal classificação que falámos há pouco. Exatamente. E Portugal é tido como um país, ou pelo menos que está no bom caminho da sustentabilidade. No entanto, curiosamente, não existe mercado de carbono em Portugal. Qual é, na vossa opinião, o porquê que isto acontece? Teremos um mercado de carbono brevemente em Portugal? É para os dois. Eu posso comentar muito rapidamente, depois o Pedro também terá certamente algo a adicionar. Eu acho que Portugal, de facto, aqui teve já algumas iniciativas no sentido da criação do mercado de carbono. Não sei se em termos de oportunidade se terá sido algo que não foi no timing correto. Muitas vezes os projetos têm um timing, não é? Portanto, se calhar as iniciativas que foram desenvolvidas em Portugal não foram desenvolvidas no timing correto. Irão certamente surgir, e há trabalhos nesse sentido. Eu julgo que o Pedro poderá desenvolver aí um pouco melhor o trabalho desenvolvido no sentido da criação agora do mercado ao nível nacional. De qualquer forma, o que eu em particular, o que eu verifico é que, na ausência de mercado, algumas empresas começam a antecipar-se, criando elas próprias projetos, enfim, essencialmente assente na componente florestal, que é a componente mais fácil, diria, e que ao nível nacional começam já a ter alguma relevância. Nós tivemos, por exemplo, ainda há pouco a Sonai Arauco e Gulbenkian comunicaram a criação de grandes projetos florestais, e há outras iniciativas que estão em desenvolvimento, no fundo, e que vão começar a criar aqui projetos que poderão depois fazer parte de um mercado, um futuro mercado de carbono. E, portanto, eu acho que é neste sentido que as coisas vão evoluir, para já de uma forma ainda voluntária, portanto as empresas começam a fazê-lo, e no futuro iremos ter certamente aqui um mercado voluntário. Este é dos temas mais críticos. Na COP26 em Glasgow foi dos temas em que mais havia expectativa sobre a evolução que se poderia e o acordo que se poderia conseguir ao nível da criação de um mercado global. Mas eu acho que ao nível nacional teremos certamente aqui evolução no próximo ano nesta matéria. Sim, eu ia dizer que do lado português podemos pensar em dois lados, não é? Um lado da procura, ou seja, quem é que vai procurar créditos de carbono a nível nacional? E nesse sentido, até pegando no caso dos SBTI, do Net Zero Standard, nós temos já empresas em Portugal, como o caso da EDP, de Jerónimo Martins e outras, que já pediram, digamos assim, para terem a sua acreditação junto dos SBTI. E, portanto, são potenciais
compradores de créditos de carbono. Fazendo aqui um bocadinho de publicidade, a Get2C, enquanto empresa, já fez e já desenvolveu projetos de carbono, mas nunca o fizemos em Portugal, fizemos a nível internacional. Depois, do lado da oferta, o que acontece aqui em Portugal é o seguinte: nós tivemos já muitas vezes situações em que algumas iniciativas, sobretudo na área florestal, foram publicitadas como sendo projetos de créditos de carbono. E às vezes até com alguns standards, ou com alguns proto-standards, digamos assim, mas vou ser muito sincero, muitas vezes não tem grande legitimidade ou grande aceitação. Ou seja, mais uma vez são etiquetas que são colocadas sobre os projetos que são voluntárias, que não têm uma certificação, digamos assim, comumente aceite, e muito menos internacional, e, portanto, podem ter algum interesse, podem ter alguma relevância, mas são sempre relativamente modestos. O que faz falta, neste caso, e de certa forma, por aquilo que sabemos, teria estado nos planos do anterior governo, e certamente será algo que o próximo governo terá que pensar, é uma regulação, pode até ser light touch, mas uma regulação sobre o que é que as empresas podem utilizar para se publicitarem como sendo neutras em carbono. Ou que tipo de publicidade é que podem ter. Que tipo de créditos é que são admissíveis nesse mercado. Até para poder orientar este interesse que existe para as atividades que, do ponto de vista nacional e até internacional, possam ser muito interessantes. Só para dar aqui um exemplo. A nível internacional, o mercado de créditos de carbono tem-se focado quase sempre em energias renováveis e em projetos na área das florestas. Por várias razões, porque por um lado são os mais baratos, por outro lado são bastante visíveis, etc. Há toda uma categoria de emissões, nem estou a falar de projetos, de emissões que têm tido pouco impacto a nível internacional, no entanto, é cada vez mais discutido a nível científico, que é o chamado Blue Carbon, o carbono azul. O que é que isto é? É o sequestro de carbono nas chamadas pastagens marinhas ou em ecossistemas palustres. Bem, Portugal tem um interesse enorme no desenvolvimento desse tipo de projetos, independente dos créditos de carbono. Sim, nós temos um espaço marítimo fabuloso. Exatamente. Portanto, é nesse sentido que eu acho que seria interessante ter uma regulação e, de certa forma, uma orientação do lado do Estado. Não necessitaria de ser criar um sistema burocrático enorme, até porque isso, digamos assim, iria ser suplementar em acréscimo àquilo que são os créditos internacionais. Portanto, já existem sistemas internacionais que nós podemos simplesmente adotar para isto, mas alguma regulação era importante. Para não termos o mau exemplo da petrolífera, e no meu caso nem é preciso fazer essa comparação, a nossa petrolífera tem seguido as melhores práticas, portanto não há qualquer problema desse nível, mas exemplos desse tipo de publicidade enganosa ou perto disso. Esta regulação, inclusivamente, vai permitir o aparecimento ou o desenvolvimento de atividades de negócio. Falou-se aqui no desenvolvimento na gestão florestal, mas estou-me a lembrar, por exemplo, da agricultura. Portanto, pode ser uma fonte extra de rendimentos para todo um conjunto de negócios. Sim, eu vou-lhe dar um exemplo. Numa altura já mais passada, nós governo português, houve um programa chamado Programa de Apoio a Projetos Domésticos, no fundo, na altura chamado Fundo de Carbono e não Fundo Ambiental, e um dos projetos mais bem-sucedidos e que mais sequestro gerou foi um projeto com uma metodologia portuguesa, gerado por uma equipa do Instituto Superior Técnico, que essencialmente o que fazia era pagava a agricultores para fazerem a sua sementeira com um tipo de gramíneas que capturavam particularmente de uma forma intensa carbono.
Portanto, o projeto oferecia as sementes e era certificado, era verificado independentemente e auditado por uma empresa de auditoria reconhecida. E, portanto, esse é um exemplo do que se pode fazer com um sistema semelhante ao sistema de créditos de carbono. No caso, o programa não atribuía-se créditos, mas podia ter atribuído, e que é tecnologia nacional, know-how nacional, e que teve potencial e tem potencial para ser exportado até. Cláudia, podemos dizer então que ainda há aqui muita coisa por resolver e que o mercado de carbono está a dar os primeiros passos, por assim dizer. Sem dúvida, acho que está, e é um tema que se tem tocado aqui e que é particularmente relevante, que é o tema do greenwashing, ou seja, eu acho que de facto é mesmo importante que existam regras, não é? Porque enquanto não existirem regras, e neste contexto em que há uma dinâmica enorme em torno destes temas e de compromissos assumidos e das empresas efetivamente terem que fazer alguma coisa, a ausência de regras pode dar aso a este tipo de situações de greenwashing, que seja muitas vezes até intencional ou não intencional, não é? Porque a comunicação é algo que tem que ser muito transparente e às vezes a tentativa de simplificar a forma como se comunica pode resultar nestas falhas de comunicação e que podem dar aso a riscos de greenwashing que as empresas hoje em dia não podem de todo correr. E, portanto, nesse sentido, eu acho que quer a regulação, quer toda a componente de disclosure, ou seja, acho que há aqui um reforço que está a acontecer também sobre o que são os requisitos de reporting das empresas, sobre a necessidade de assurance das empresas. Nós temos em desenvolvimento ao nível europeu, por exemplo, uma nova diretiva de reporte corporativo que vem obrigar um número maior de empresas a fazer um disclosure sobre aspectos não financeiros, portanto, desempenho de sustentabilidade, que até agora era voluntário e que inclusive prevê depois a verificação dessa informação, e isso é absolutamente essencial, porque até agora as empresas que comunicam estes temas fazem de uma forma voluntária, a maior parte delas, porque a legislação atual é aplicável e obriga ao reporte não financeiro um conjunto relativamente limitado de entidades. Cláudia, por outro lado... Cláudia, desculpa só interromper-te, tens 1 minuto. Nem 1 minuto. Queria só dizer mais uma coisa, que é mesmo, queria destacar que a Lei de Bases do Clima, publicada recentemente, também já vem trazer aqui obrigações de disclosure às empresas sobre este tema das alterações climáticas e, portanto, a Lei de Bases tem um artigo, o artigo 38, que já prevê que todas as sociedades, e agora há de ser concretizado em termos de âmbito, mas para já prevê que as sociedades tenham que comunicar, no fundo, aqui o seu desempenho, os riscos e as oportunidades nas áreas das alterações climáticas. E, portanto, à medida que estes temas vão ganhando esta relevância e vão entrando na agenda do reporte, que deixa de ser um relatório de sustentabilidade isolado, mas sim um reporte corporativo e que efetivamente faz parte da organização, o escrutínio é muito maior e, portanto, eu acho que toda esta componente do greenwashing vai, de certa forma, também ser controlada. Ao mesmo tempo que temos este aumento da necessidade de comunicar sobre este tema, também está a ser acompanhado de um aumento da regulação sobre o disclosure. E termino por aqui. Muito obrigada. Obrigada a nós. Muito obrigada pelo debate, foi extremamente interessante e vamos falar muito mais desse tema nos próximos tempos. Obrigada, boa tarde.